Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade na aula de como fazer um planejamento tributário, que não interessa só o que é, tem que saber como. Só que na aula anterior de planejamento tributário, a gente viu o que é um planejamento tributário. Está lá. Qual o objetivo do planejamento tributário? Quais os tipos de planejamento tributário? Preventivo, operacional, corretivo, estratégico e especial. As pessoas me perguntaram qual é a diferença do preventivo para o estratégico. A diferença é o seguinte: o preventivo é só sobre a receita da empresa. Eu vou fazer uma prevenção toda em cima do mundo da empresa, do universo fechado, do ambiente interno. O estratégico não, eu estou olhando adiante, eu quero lançar um produto. Então, esse planejamento estratégico, ele não está fechado no mundo interno da empresa, ele está visando uma coisa maior. Legal? Então, vamos nós. Então, como fazer um planejamento tributário, parte 2. Gente, não adianta só você saber o que é um planejamento tributário, você tem que saber também como fazer. E para começar, eu sou muito assim, eu só faço a coisa se eu entender para que serve. E isso eu ponho à disposição dos meus alunos. Para que serve esse planejamento tributário? Qual a importância dele para o micro, o pequeno, o médio, o grande empresário? Porque, gente, planejamento tributário não é só pequeno que faz, não, hein? Gente grande faz, e faz bastante, faz bem feito, e por isso tem o resultado que tem. Tá? Estabilidade financeira da empresa. Ora, se você se planeja, se você sabe que você pode gastar até tanto, né? E não ousa passar dos limites, a sua empresa vai ter uma estabilidade financeira. A ideia de que planejamento tributário só é útil para se proteger do fisco é muito, muito errado. Ele planeja todas as finanças, ele planeja toda a empresa, ele contextualiza a empresa ao fisco. Por isso é que as pessoas, eu acredito, pensam que é só por uma ação fiscal, mas não é. Por quê? Porque ele cuida da estabilidade financeira da sua empresa. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso te dar uma ajudinha. Vamos lá? A importância do planejamento tributário. Crescimento da empresa. A empresa que visa crescer tem que se planejar. Porque se você não se planejar, o seu crescimento será um caos. Como a gente vê muito por aí. O crescimento vira um caos, se não ter um planejamento tributário. Quer ver um exemplo? Semana passada foi batido o martelo da falência da Casas Bahia, Lojas Americanas, Carrefour Brasil, Lojas Maísa. E faliram por quê? Eram grandes. Não cuidaram bem da sua gestão empresarial, da sua gestão financeira. Elizabeth, como é que você sabe que é gestão financeira? É fácil. Você já viu alguém que tem dinheiro falir? Se faliu é porque não tem dinheiro. Quem cuida do dinheiro da empresa é a gestão financeira. Eu sempre achei impressionante a Loja Americana ter controle em cima daqueles trocentos mil itens que ela tinha. Não tinha controle, tanto que faliu. Tá? Demorou no mercado, mas acumulou uma dívida
impagável, não teve jeito. Então, se tivesse um planejamento tributário assertivo, não iria acontecer. O empresário, comandante, né, o CEO, ele ia recuar. Só se fosse muito doido. Ele vai recuar, ele vai ver quais são as possibilidades, ou pelo menos deixar essa empresa em condições de venda, não de falência, né? Falência é uma coisa que dói muito. Competitividade no mercado. A empresa bem planejada, ela é mais competitiva. Porque o empresário que planeja, ele planeja o ambiente interno e o ambiente externo. Tem vários vídeos aí no canal explicando direitinho como é que faz isso. Então, se você tem um ambiente externo que compromete a sua empresa, você vai olhar para ela e mais vai estar no seu planejamento tributário. Tá vendo? Identificação de oportunidades, gente. Tem tanta oportunidade que o empresário não tem nem noção que tem. Ele deixa dinheiro à mesa e não tem noção. Ele nem percebe que está deixando dinheiro na mesa. Então, o que acontece com ele? Ele tem dificuldades que ele não precisava ter. Por quê? Por falta de conhecimento. Eu costumo dizer, na Bíblia está escrito, vá pela verdade, ela vos libertará. Não há verdade sem conhecimento. Ou você tem conhecimento ou você vai continuar passando aperto. Não tem saída para isso. Você tem que aprender a fazer isso para ser competitivo no mercado, identificar suas oportunidades para minimizar a carga tributária. Isso é fácil. Incentivo fiscal. Quem é que usa? Ah, mas o meu contador não disse nada. Peraí. O seu contador, ele não foi contratado para fazer o seu planejamento de crescimento. Ele foi contratado para fazer a sua escrita fiscal. E normalmente paga-se um salário mínimo para o homem ou para a mulher, né? Agora, o que você quer dele? Se você quer uma consultoria, vai lá e contrata com ele uma consultoria. Agora, você não sabe, foi o meu contador que não me avisou. Gente, cansei de ouvir isso. Outro dia eu ouvi de novo. Mas o meu contador não me avisou. Ele não está lá para te avisar, não, gente. Corre atrás. Corre atrás. Sabe, a responsabilidade da sua empresa não é do seu contador. Ele tem responsabilidade sobre a escritura fiscal que ele assina. E que normalmente são informações que o empresário dá. Então, essa coisa de culpar o outro, a gente já, né, não tem nem mais como ouvir isso. Puxe para si a responsabilidade da sua empresa, do crescimento, da história que você quer viver. A ambição é sua, não é de mais ninguém, tá? Economia de recursos. Ora, gente, se você não precisa pagar aquele tributo. Por quê? Porque há um incentivo fiscal no seu segmento. Aí você você paga porque você desconhece. Só um instante. Minha garganta tá. Mas vamos chegar até lá. Então, você paga mais porque você não conhece que aquele segmento, que é o seu, tem um incentivo fiscal. Mas, gente, isso sai na mídia, isso sai na lei. Eu não tenho tempo de ver isso. Tempo é uma questão de prioridade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo, mas eu fiz como prioridade estar aqui passando um pouco do que eu sei. Então, me viro em tempo. Me viro. Tempo, para mim, não é desculpa. Desculpa é prioridade. Qual é a sua prioridade? Sua empresa está precisando de ajuda. Quem é o primeiro a ajudar? Quem é o primeiro a se interessar? Você. Porque o empresário é o primeiro que sente o bolso. Não é?
e reinvestimentos. Quais são a importância do planejamento tributário? Estabilidade financeira, crescimento da empresa, competitividade do mercado, identificação de oportunidades para minimizar a carga tributária, economia de recursos e reinvestimento. Porque o empresário vive reinvestindo, né, gente? Ele precisa disso. Porque você ficar a vida toda, até o leitinho mudou de cara, fez outros produtos. Até o leitinho, imagina o resto, né? Vamos nós! Aquela era a importância. Agora, quais são as vantagens? Eu sei que é importante, mas qual é a vantagem que fazer um bom planejamento tributário vai me dar? Otimização de recursos financeiros. Gente, se sobrou dinheiro na mesa, eu posso usar em outro lugar. O que for mais importante para mim, o que for mais interessante para a empresa. Então, otimização de recursos é isso. Deixei de gastar onde não devia para gastar aonde é mais interessante. Conformidade e segurança jurídica, isso é. A gente não, nós fiscais, não costumamos usar o termo o contribuinte estar legal ou ilegal. A gente não usa esse termo. O termo que a gente usa é conformidade. O contribuinte está conforme a legislação ou o contribuinte não está conforme a legislação. Quando ele não está conforme a legislação, o fisco vai na segurança jurídica dele, ataca, porque ele não está seguro juridicamente se ele está devendo. Então, isso é muito importante e isso é uma das vantagens do planejamento tributário. Quando você faz o planejamento tributário, do início, meio e fim, direitinho, você vê exatamente onde há e aonde não há conformidade, aonde a sua segurança jurídica está garantida e aonde ela não está. Por quê, gente? Eu imagino que para o micro e pequeno empresário, um auto de infração de R$800 mil quebrou ele. Ele não se recupera disso com muita facilidade. Ah, Beth, qual é a saída? Muitos deles fecham aquela empresa e abrem outra. Porque ele não tem como pagar. Aí ele não pode mais ser o titular, né? Porque o CPF dele ficou comprometido. Aí ele põe o nome da mãe, da filha, da esposa, da namorada lá da esquina, ele se vira e cria outra empresa, porque ele não aguenta aquela carga tributária. Então, estar em conformidade, Beth, mas eu não estou em conformidade, eu estou devendo. Mas você sabe que está devendo? Sabe por que está devendo? Você tem noção de quais são as possibilidades de um parcelamento? Isso tudo você vai ver no seu planejamento tributário aqui com a gente agora. Previsibilidade financeira. Olha, o que é isso? Se você sabe que no mês que vem você vai ter que pagar um pouco mais de imposto, porque o seu faturamento cresceu esse mês, gente, você comprometer o seu caixa com alguma outra compra que não seja pagar o tributo é falta de respeito à previsibilidade financeira. Previsibilidade financeira é eu saber o que vai financeiramente acontecer com a minha empresa. Todo CEO tem que saber isso. Por quê? Porque senão ele falha. Ele tem que saber o que ele pode fazer e de que jeito, né? Ele lá no estratégico ele pesquisa de que jeito, mas ele tem que saber que financeiramente ele pode. Melhoria de competitividade no mercado. Ora, se você sabe que você tem um incentivo fiscal e usa
seu produto não pode ter uma redução de preço? E se ele tiver uma redução de preço, ele alcança mais clientes, você entra em confronto com seu colega de mercado? É isso. Porque muitas vezes você não sabe nem que tem aquele direito. Muitas e muitas vezes você não sabe que tem aquele direito. Que era um direito que o que ele ia fazer? Ele ia diminuir o custo do seu produto ou serviço, né, gente? E você poderia enfrentar o mercado com mais facilidade, com mais elegância, né? E sustentabilidade financeira e crescimento. Se você tem e hoje eu estou terrível, sustentabilidade financeira por um longo tempo, a tendência do seu negócio é crescer. Isso parece assim muito fácil de entender, né? Sustenta financeiramente, seu produto, sua empresa tende a crescer. Como que você se sustenta por algum tempo, por mais tempo, por um longo tempo? Prevendo isso, vamos lá para a sua família. Vamos imaginar, você tem um orçamento, vou botar bem razoável. Você tem um orçamento por mês de R$5.000. Esposa ou marido, sei lá, quem vai ao supermercado. Ele não vai comprar 10.000. Por quê? Porque a disponibilidade financeira dele é de 5.000. Outra coisa, você vai ao supermercado e compra produtos que você não vai consumir? Você faz isso? Então, por que você faz na sua empresa? Você faz lá no estoque. Você compra produto que você não vai consumir. Você faz isso no estoque, mas não faz na sua casa. Por quê? Porque você sabe que é dinheiro jogado no lixo. E por que na sua empresa não é? Então, sustentabilidade passa por isso. E isso, pasme, está no planejamento tributário. Não é só para enfrentar o fisco, é para desenvolver o crescimento da sua empresa. Tá? Essa coisa de achar que planejamento tributário é para enfrentar o fisco é coisa do passado, gente, já está meio fora de moda. Vamos nós? Como é feito um planejamento tributário? O planejamento é tributário porque ele visa a conformidade do tributo. Mas eu vou precisar de dados que me deem outras informações para chegar nessa. Então, por isso, o planejamento tributário não é só para se defender do fisco. Um administrador mais minucioso, mais observador, ele vê essa ferramenta como uma grande utilidade, gente, porque o empresário, em especial micro e pequeno empresário, ele precisa urgentemente de usar ferramentas, de conhecê-las e ver a utilidade delas para sair dessa situação que está um tanto quanto caótica. É só olhar os jornais, A primeira coisa que tem que fazer, vou fazer no meu planejamento tributário, sento, pego o papel. Você vai coletar dados. Se eu vou fazer um planejamento, preciso de dados, né? Quais são os dados que eu vou coletar? Faturamento da minha empresa. Beth, durante quanto tempo? Eu pego sempre dos 6 meses para trás, porque aí eu tenho uma visão. Porque se você pega só de um mês, do mês anterior, você pode ter uma visão meio distorcida, entendeu? Então, se você pega de 6 meses para trás, você começa a ver qual é o comportamento efetivo, tá? E se você tivesse um outro planejamento anterior, era legal pegar e confrontar, né? Ver se atingiu tudo. Então tá, eu preciso saber o faturamento. Olha só que dado, eu preciso da estrutura organizacional da empresa.
Ué, Beth, por que eu preciso isso? Porque eu preciso saber se ela é prestadora de serviço, se ela é mercado de varejo, se ela é uma empresa de indústria. Então eu preciso saber como é a organização dessa empresa, quem é que apita o quê. Porque quando você olha um planejamento tributário, você sabe exatamente quem vai mal e por que vai mal. Você sabe, quando você tem isso planilhado, você vê, é muito claro, você vê quem é que está fundando a empresa. O último a sentir é o departamento financeiro, é o último que sente, principalmente o caixa. Quando o caixa sentiu, a empresa pode fechar. Mas a coisa começou antes, porque ele é o último a sentir, teve um primeiro. E quando você faz o planejamento tributário e pega os dados da organização, você vê exatamente aonde é que está o erro. Atividades comerciais da empresa, eu preciso saber. Atividades comerciais, departamento de vendas, né? Eu estou vendendo o que para quem? Comércio, gente, é produto físico e serviço, tá? Eu preciso, gente, preciso muito. Já vi muita gente fazendo planejamento financeiro sem esse dado. O histórico fiscal da empresa. Como é que eu vou fazer o planejamento se eu não tenho o histórico da empresa? Me diz. Eu preciso saber se ela está devendo, eu preciso saber se ela foi multada, eu preciso saber se está tudo certo, se o fisco deu um ok. Eu preciso muito dessa informação, isso é sagrado. A segunda coisa, eu acabei de coletar os dados. Gente, isso aqui é uma amostra, né? Tem mais coisas, se a empresa tiver mais coisas. A primeira é coleta de dados, a segunda é a análise da natureza jurídica e enquadramento tributário. A gente vê muita gente enquadrada de maneira errada. Ela é lucro presumido, mas ela podia ser microempresa, ela é média empresa, mas ela já devia ser lucro presumido, e assim sucessivamente. E a natureza jurídica da empresa. O que é a natureza jurídica da empresa? Eu quero saber se ela vai pagar ICMS, IPI ou ISS. Então, se ela vai pagar para a União, para o Estado ou para os municípios. Ah, Beth, mas ela é simples. Ela vai pagar para a União. Errado. Ela é simples. Quem vai recolher o tributo é a União e vai repassar para o Estado e para os municípios. Ok? Estudo do regime tributário. O regime tributário é esse enquadramento. Isso você tem que saber qual é as leis que regem esse enquadramento. Ah, Beth, mas eu não sei ler. Leia. Mas você vai ter que aprender. Por quê? Porque é na lei que está a regra. E quando o fisco chegar, ele só pode fazer o que está na lei. Se não estiver na lei, o fisco não pode agir. Então, se você sabe disso, olha que defesa. Você sabe que ele só pode fazer o que está na lei. Então, qual é a lei que rege o seu negócio? Isso você tem que saber. Qual é o seu enquadramento? Você, depois disso, você vai elaborar um plano tributário. Você pesquisou, você levantou os dados, você viu a história da sua empresa. Ah, agora eu vou fazer um planejamento tributário. Se você precisar, principalmente num primeiro momento, você estabeleça parcerias. Quem é o seu melhor parceiro? Sem dúvida, o seu contador. Sem dúvida, o seu contador. Mesmo assim, se ficar muito difícil, você pode contratar uma empresa especializada em fazer planejamento tributário. Ah, Beth, eu não tenho dinheiro para isso e é uma coisa cara. Sim, procure o Sebrae da sua cidade e diga para ele, não chega lá assim, ah, eu não sei nada. Não, faça uma pergunta específica, tenta fazer, não entendeu um determinado ponto, chega e diz que você quer uma orientação sobre planejamento tributário neste ponto. Seja objetivo, porque assim,
vou para qualquer lugar, qualquer resposta serve. Então você tem que se programar, tentar fazer para que você possa fazer uma pergunta objetiva e ter uma resposta útil de maneira objetiva. Gente, define cronograma. O que quer dizer isso? Se você não definir um cronograma, Jesus amado, o que adianta você planejar? Né? Você planeja, você coloca um cronograma. Toda vez que você planejar, seja lá o planejamento que for, você se preocupe com o cronograma. Por quê? Porque você precisa botar metas e botar tempo. Porque uma coisa é esse planejamento. Estou fazendo um planejamento preventivo. Estou fazendo um planejamento preventivo para quando, gente? Para daqui a 2 anos? E será que daqui a 2 anos ele será preventivo? Acho que não, né? Vai estar mais para corretivo. Então, você tem que botar a sua meta, você quer fazer o quê? Esse planejamento é o quê? É estratégico? É corretivo? Ele é preventivo? Ele é especial? Que tipo de planejamento é esse? E para quando? O que as etapas que eu vou cumprir? Eu vou coletar o faturamento. Quanto tempo você leva para fazer isso? Vamos lá, eu quero 6 meses da história da empresa. Quanto tempo você leva para fazer isso? Eu preciso da estrutura organizacional da empresa. Quanto tempo você leva para fazer isso? Atividades comerciais. Como é que está o departamento de venda? Quanto tempo você leva para levantar isso? Isso é fazer cronograma. É você saber quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. Por quê? Porque senão, gente, não funciona. Para fazer e deixar guardado, não funciona. Gente, se você achou que esse conteúdo é relevante, que ainda não terminou, nós vamos para um próximo, envia para alguém que você conheça e que você acha que é importante ele saber disso, principalmente se ele for micro e pequeno empresário e está passando pelo sufoco. Ajuda, faça como eu estou fazendo, né? Eu estou aqui disponibilizando o pouco que eu sei e o meu tempo. Faça isso por um conhecido, por um amigo, indique a ele. E você, que é o meu objetivo, pegar na sua mão até você aprender a fazer esse negócio sozinho. Se tem uma dúvida, se inscreve no nosso canal, me manda pergunta, eu te garanto que eu terei o maior prazer em te responder, porque o meu objetivo é que você aprenda isso. Tá certo? Até a próxima, que isso aqui continua, tá, gente?